Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos aqui de volta ao canal do Dicas. Sou Suzana Matos, é muito bom ter você por aqui. Hoje é dia 28 de novembro, quando estou gravando esse vídeo, não sei quando você vai assistir, mas a gente já caminha para o final do ano. E final do ano, claro, é sempre da gente pensar na organização. Deixa eu tirar o computador daqui, gente. Pensar na organização, nos projetos, na renovação, nos planejamentos, o que a gente espera para os próximos anos. E é claro que dentro daquilo que a gente espera, sempre fica aquela expectativa de como será a captação de recursos dentro da organização. Isso é muito claro, é muito evidente. E nós estamos aqui para falar da segunda temporada, isso mesmo, segunda temporada de captação de recursos, que é um assunto que eu sei que não se esgota, que todo mundo quer falar, que todo mundo quer se desenvolver dentro dele. Mas uma coisa que eu queria falar antes da gente entrar, nós vamos falar pelo menos aí nas próximas semanas até o finalzinho, pelo menos a primeira quinzena de dezembro, os vídeos gravados aí, sobre estratégia de captação de recursos. Porém, eu queria dizer para você que o problema, na maioria das vezes, da organização que você faz parte, não é a captação de recursos, como eu já falei, mas sim a falta de planejamento, a falta de sentar e pensar naquilo que vai ser desenvolvido e organizado ao longo do ano, ao longo do mês, ao longo do semestre, ou seja, como bem você entender que deve ser feito planejamento, desde pensando no macro, indo para o micro. E aí, uma sacada bacana que é interessante a gente pensar na captação de recursos, quando nós vamos desenvolver e apresentar projetos e apresentar propostas para grupos diversos e distintos, é sempre importante a gente não ir sozinho, né? Não ir sozinho, isso mesmo. Mas aí você pode estar falando, nossa, Suzana, você não sabe que aqui na ONG sou eu e eu equipe, né? Imagino mesmo que seja. Mas dentro dessa equipe aí tem uma diretoria, tem voluntários, tem alguém que sempre pode estar disponível para cooperar. E como ir em duas pessoas? Bom, duas pessoas com pensamentos distintos e personalidades distintas. E onde uma pessoa vai ser o cérebro, ou seja, vai ter uma fala muito mais técnica para apresentar as propostas, os projetos, as parcerias, e alguém que vai ser o coração, ou seja, que vai sensibilizar aquela pessoa, aquele parceiro, aquela empresa, aquela instituição, ou até mesmo o governo, para compreender a importância do investimento naquela proposta que está sendo feita dentro da organização. Então, lembra sempre disso. Primeira coisa, o problema da organização nem sempre é falta de dinheiro, é falta de planejamento. Ao captar recursos, evite apresentar algo sozinha. Quando você agendar uma visita ou receber alguém dentro da organização, pelo menos esteja em duas pessoas. Uma que seja o cérebro, ou seja, tenha uma visão muito sistemática, seja muito pragmática, mas outra que seja o coração, que fale do dia a dia e que, com brilho nos olhos e que sensibilize as pessoas. Percebeu? E hoje, então, brevemente, nós vamos falar sobre estratégias, né, de captação de recursos por projetos. Ops, travei aqui, por projetos. E a ideia aqui nesse primeiro combo aqui de captação de recursos por projetos, a gente fale aí ao longo dos dias, de projetos de captação sem incentivo, de projetos captação com incentivos fiscais, sejam municipais, federais e estaduais. E a gente vai falar também de financiamento coletivo, crowdfunding. Nós vamos falar também de premiações. Claro que não é tudo isso hoje. Hoje eu vou falar somente sobre projetos sem incentivos. Nós já falamos aqui sobre como elaborar projetos, como escrever projetos, e esses projetos podem ser apresentados para diversas pessoas. Já apresentamos aqui o modo 5W e 2H, como elaborar um projeto, respondendo as perguntas e apresentando isso aos parceiros. E agora é hora de colocar a mão na massa. Então, você pode captar recursos e conseguir doações de projetos com pessoas, seja elas físicas ou seja elas jurídicas, mas na grande maioria tem interesse com incentivo, que sejam projetos que invistam simplesmente por causa, não simplesmente, mas totalmente por causa e por engajamento. Então, é elaborar um projeto, procure pessoas, procure empresas que estejam à disposição de cooperar com o seu projeto. Mas é claro, né? Faça aquilo de uma maneira muito agradável, de uma maneira muito sistêmica. Lembra do técnico? Chama alguém que seja técnico
e coloca parte de si, que é o coração também, para que ao apresentar um projeto seja algo realmente palpável e que desperte o interesse e a atenção na vida das pessoas. Eu vou deixar do ladinho aqui algumas etapas e modelinhos de projetos básicos para você apresentar aí para uma empresa que queira investir sem incentivo, ou uma pessoa física também que queira doar, e claro que ela não vai ter nenhum incentivo, a não ser que seja a questão do imposto de renda, né? Quando a gente vive aquele período no comecinho do ano que a pessoa pode doar e deduzir isso do seu imposto de renda, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica. Mas é isso, gente. A dica de hoje é captação de recursos via projetos sem incentivos. Prepare o melhor projeto, coloque o teu coração ali, não escreva muita coisa dependendo da pessoa que vai ler, do público que vai ler, mas seja incisivo e seja também uma pessoa que sensibilize aquele que vai ouvir. E eu tenho certeza que você vai conseguir um ótimo retorno com isso. Se liga na dica e observe aqui as dicas do projeto. Um grande abraço, tchau, tchau.